Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio de Vozes que Inspiram, o podcast em parceria com a VDA, em que conversamos com líderes que estão a redesenhar organizações e a tomar decisões que fazem a diferença. Este programa estende o Circle, uma iniciativa que promove uma liderança mais diversa e aproxima quem está no topo de quem ambiciona lá chegar. Eu sou Maria João Simões e hoje converso com um líder que protagonizou algumas das transformações mais exigentes no contexto empresarial português, João Bento, Chairman da Altri e da Lisnave. Bom dia, bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. Bom dia. Ao longo da sua carreira tem assumido desafios particularmente exigentes. O que é que o atrai mais? É a estabilidade ou é a transformação? Enfim, claramente a transformação. A estabilidade é importante, mas não pode ser um objetivo. A transformação, sim, porque é a oportunidade de transformação, enfim, que me estimula e tive em condições muito diferentes, por mais do que uma vez, a oportunidade de estar presente em momentos que eram momentos de grande transformação. De modo que, sem dúvida, a transformação. Liderou, lá está, uma transformação profunda nos CTT, de um operador postal com um negócio em declínio para um player logístico focado no crescimento do e-commerce. O que é que foi mais difícil nesse processo? E foi particularmente difícil o contexto em que começou, porque foi inesperado, foi um desafio que me lançaram num quadro, enfim, de crise na companhia, enfim, em que estava em causa suceder a liderança do CTT, enfim, de um amigo meu, e portanto teve uma dimensão pessoal, teve depois uma dimensão de negócio, na medida em que a empresa estava exposta e muito exposta ao debate político a propósito, digamos, dos méritos ou da falta de mérito do facto de ter sido privatizada e, portanto, com uma grande pressão, enfim, do lado mais à esquerda do espectro político para renacionalizar a companhia. Depois havia temas de reputação que estavam associados também, de algum modo, a uma alteração que tinha havido no protagonista que liderava a Anacom, na altura do Dr. João Cadete de Matos, enfim, muito preconceituoso a propósito da atividade privada e do facto de ser privatizado do CTT. E conduziu muito a sua lógica regulatória, enfim, com base nesse preconceito, de que a empresa não devia ter sido privatizada e de que, uma vez que era privada, então os níveis de exigência tinham que ser mais elevados, enfim, tudo isso. Mas no contexto de crise, o mais interessante era que havia uma dimensão estrutural que tinha a ver com o facto do Correio estar a decair no mundo inteiro, desde o início dos anos 2000. Em Portugal, o ano de pico terá sido 2001. Sim, há bons aninhos, sim. E, portanto, no fundo, aquilo que era, enfim, no caso, quando eu cheguei em 2019, as contas de 2018 diziam que 70% da receita era Correio e 145% da margem era Correio. E o Correio estava a desaparecer, a cair, enfim, 8, 9, 10% ao ano. De modo que havia que encontrar um novo caminho. O meu antecessor, o Francisco Lacerda, tinha iniciado um processo de diversificação, enfim, com a criação do banco, um banco de retalho, mas que ainda era muito jovem e que, portanto, era um ónus também, um peso significativo, perdia muito dinheiro, por desenho, porque estava a começar, e, portanto, era um quadro, de facto, muito difícil e que requeria encontrar, digamos, um caminho diferente, que fosse viável e que permitisse, enfim, assegurar que a empresa tinha futuro. O desafio, só para terminar, era mesmo ter a certeza, ou a incerteza, que tínhamos perante nós, era se havia ou não havia futuro para uma empresa postal, que entretanto tinha sido privatizado e, portanto, não podia depender da ajuda do Estado, e no fundo era isso que estava pela frente. Mas, João Bento, como é que se mobiliza uma equipa inteira para acreditar num futuro completamente diferente? Não é completamente diferente e aquilo que mais importante, enfim, e que mais nos podia ajudar naquele momento era, de facto, deixar claro que se a companhia não se alterasse profundamente, não teria futuro. Estes números que lhe citei, enfim, 145% da margem eram geradas num negócio que ia desaparecer. O Correio caiu nestes 7 anos em que eu estive no CTT para metade. Portanto, enfim, a empresa teria desaparecido. Havia aqui ao nosso lado, em Espanha, onde há um operador, por acaso, ainda público, a Correios, bastante mais nova que o CTT, tem só 300 e tal anos, quase mais de 500. A Correios perdeu mais de 2 mil milhões de euros neste período em que eu estive a liderar o CTT, portanto teria sido absolutamente impossível. Portanto, para a necessidade de mostrar a todos que tínhamos que encontrar um futuro diferente e que tínhamos que pugnar por um futuro diferente, era o elemento mais motivador. E era o que vos unia, não é? No mesmo propósito. A alternativa, enfim, não existia.
Mas enfim, não foi fácil, mas foi bastante animado. Em 2011, em plena crise financeira, deixou uma posição confortável na Brisa para liderar a EFASEC numa altura também particularmente difícil. O que é que o fez dizer sim a esse desafio? Fez-me dizer sim, sem qualquer dúvida, o facto de ter sido desafiado, enfim, pelo grupo José de Mel, que era também, enfim, quem me tinha levado para a Brisa, para ajudar a salvar uma companhia que era uma companhia, enfim, de algum modo, património nacional, talvez a maior companhia de engenharia portuguesa, no momento, e que estava em dificuldades, enfim, significativas, e eu estava no Conselho, como membro não executivo do Conselho da EFASEC já há um par de anos, portanto achei que enfim, se o desafio era de quem achava que eu podia ajudar, no fundo, de algum modo, renovar o futuro da EFASEC e encontrar um novo futuro, que devia aceitar, e aceitei. Enfim, confesso que nem eu, nem quem me convidou tínhamos a noção de que o desafio ia ser tão difícil, porque não tínhamos bem a noção do estado em que a empresa já estava e das contingências que, entretanto, tinha criado, e que não estavam muito visíveis, mas foi, acho que posso dizer, talvez o maior desafio profissional da minha vida. E o que é que essa experiência lhe ensinou sobre liderança em contextos de crise? Bom, desde logo, ensinou-me a importância de estar na liderança, porque, enfim, é uma ideia que eu depois senti muitas vezes no CTT. Aliás, deixei essa nota escrita numa carta que simbolicamente quis deixar acima da secretária do Qui Pacheco, como sucedeu no CTT. Muitas vezes é para o líder que as pessoas se viram quando o futuro é mais incerto, ou quando há dúvidas. E é muito importante, enfim, sem perder a sensatez, mostrar segurança e mostrar convicção e apoiar e mostrar confiança, mesmo quando às vezes a confiança não abunda. E nem faço é que sentei muitas vezes nessa posição, né, que no fundo as pessoas olhavam para mim, enfim, para o Rui Diniz, para a equipa de gestão, muito, enfim, muito como quem olha para quem os pode ajudar a ter um futuro diferente. Portanto, por outro lado, deu-me também uma endurance, enfim, notável. Eu acho que, eu lembro-me, aliás, de brincar com os meus colegas no CTT, quando, a propósito de dificuldades que surgiam, lhes dizia, enfim, vocês não sabem o que é ter dificuldades, o que é ir para a cama sem saber como é que se paga salários a 5.500 pessoas na semana seguinte, e desafios desse género. Mas, portanto, foi também, por outro lado, enfim, a primeira vez que liderei uma empresa com alguma dimensão. Eu tinha criado uma startup quando me formei, portanto, essa não conta. Portanto, foi também, não só a minha primeira experiência de liderança, como foi muito marcante pelas dificuldades todas que senti. O João Bento começou por ter uma carreira académica como professor e investigador antes de entrar no mundo executivo. O que é que o levou a fazer essa mudança e já agora que competências trouxe consigo que ainda hoje fazem a diferença e que ainda hoje aplica? Olha, eu gosto muito dessa pergunta. Justamente falei numa startup que criei, uma software house que fazia software para projetos de engenharia de estruturas, e um dia percebi que tinha que me concentrar na minha carreira académica para ter sucesso. Eu estava, enfim, era um jovem académico numa escola muito antiga, ou técnico muito grande. Naquele tempo, o estudo de carreira docente universitária tinha uma estrutura piramidal e, portanto, era preciso para digamos, a competição para progredir na carreira era muito elevada, e eu achei que me tinha que concentrar. Mas ao concentrar-me na carreira académica, quis também desenvolver uma atividade de relacionamento com a sociedade que fosse relevante. Isso era interessante, porque trazia problemas, enfim, para as teses dos meus alunos, para os problemas que eu via. Para no fundo, eu quis sempre não estar muito, digamos, no casulo da universidade. E com isso tive muita atividade de consultoria e no fundo, de apoio, quer à administração pública, regional, central, quer empresas, e numa dessas oportunidades acabei por fazer um projeto para a Brisa, e algum tempo mais tarde desafiaram para ir ajudar a fazer a Brisatel. E eu senti, enfim, troquei alguma da atividade que tinha no técnico, passei a colegas mais novos por esse part-time, mas senti um certo fascínio por, digamos, uma muito maior proximidade entre tomar decisões e ver o resultado das nossas decisões. E depois iludi-me, creio que propositadamente, quanto à ideia de que podia ficar na universidade e na Brisa ao mesmo tempo, e isso acabou, obviamente, se revelar completamente impossível. E senti-me bem a fazer o que estava a fazer. Durante algum tempo mantive a ilusão de que haveria de voltar,
ainda doutorei cinco pessoas já fora já com o meu contrato de professor suspenso, mas pronto, um dia ficou claro que esse tempo tinha passado. Enfim, eu ainda tenho o meu contrato suspenso hoje em dia, Mas dá para perceber que tem as melhores memórias, não é? Tenho as melhores memórias, enfim, gostei muito de ser cientista e quanto à segunda parte da sua pergunta, o que é que isso me trouxe? Trouxe-me uma ideia que está muito presente na vida de um cientista, que é o gosto pelos problemas e, portanto, olhar para um problema, perceber como é que ele, enfim, analisá-lo, enfim, o que é que o condiciona, o que é que podem ser soluções e depois procurar soluções. E também uma certa falta de receio pelo desconhecido, porque o que o cientista faz, basicamente, é abrir caminhos, é descobrir, é percorrer o desconhecido e torná-lo conhecido. Portanto, essa analogia eu tive muitas vezes. E depois o facto de não ter uma formação formal em gestão, também, curiosamente, várias vezes senti que, não digo que seja melhor não estar preparado que estar preparado, seria ridículo. Mas às vezes tem a vantagem, o não estar formatado, enfim, para quem tem um espírito científico e gosta de enfrentar o desconhecido, tem também a vantagem de poder olhar para os problemas, enfim, de forma diferente. E eu senti muitas vezes nessa posição, olhando para a forma como eu enfim, quem estava à minha volta olhava para o mesmo problema. Pelo que li sobre si, acredita muito na inovação como fator crítico de transformação. De onde é que vem essa convicção? E é mesmo possível inovar em qualquer setor, mesmo nos mais tradicionais? Eu acho que sim. Eu durante muito tempo, enfim, ainda antes de ser presidente da Cotec, já ajudava a Cotec numa iniciativa muito interessante que se chamava Desenvolvimento Sustentado da Inovação Empresarial. E acabei por depurar uma definição de inovação que julgo que continua válida, que é inovar, é criar valor num contexto de mudança. Portanto, a ideia central é que tem que se criar valor, não é inventar, não basta inventar coisas. E o contexto de mudança é, enfim, obviamente, para quem tem uma base mais científica, mais tecnológica, tipicamente por via da tecnologia, mas pode ser uma mudança social, uma mudança de hábitos, uma mudança na forma como se fazem as coisas. Portanto, sob esse ponto de vista, é sempre possível encontrar oportunidades de mudança e depois transformá-las em criação de valor. E por isso eu acho que sim, que é praticamente sempre possível encontrar pretextos para inovar. Acredito mesmo nisso. É frequentemente descrito como um líder exigente e assertivo, mas quem o conhece fala também de um lado mais emocional. Como é que a razão e a emoção convivem na sua forma de liderar? Sabe que eu neste período agora de saída do CTT, nestas semanas finais e nestes dias finais, enfim, tive várias vezes a oportunidade de não deixar, enfim, de não ser capaz de esconder que também sou um bocadinho piegas. Os meus filhos dizem que eu sou um falso duro. De facto, sou muito exigente, sou muito rigoroso comigo mesmo. Acho que isso me dá legitimidade para ser rigoroso com os outros. E eu acredito firmemente, mas mesmo muito, muito convictamente, que um líder tem que dar o exemplo em tudo e sempre. Portanto, sou muito exigente comigo mesmo. Mas depois, enfim, de facto, tenho ligações e formas de estar que são muito, enfim, de amor à família, amor aos meus amigos, enfim, portanto, enfim, e também acho que em boa parte falámos aqui da IFASEC, algo que eu senti que essa passagem, esse período em IFASEC foi tão difícil que produziu deformações plásticas, daquelas que não voltam para trás, no meu, digamos, na minha maneira de ser e se quisermos, no meu temperamento. E, portanto, eu fiquei, do ponto de vista emocional, mais frágil depois dessa passagem. Mas acho que isso é uma vantagem, na medida em que eu também acredito, enfim, confesso que agora, ao despedir-me em vários momentos que tive, do meu conselho, dos meus diretores, enfim, no fim da Assembleia Geral, várias vezes, enfim, não fui capaz de conter as emoções, mas acho que isso dá também legitimidade à liderança. E como estamos aqui no quadro do Circle, em que enfim, ainda não falámos de liderança no feminino, mas temos muito essa preocupação. Sem dúvida. Eu acho que é justamente essa forma diferente, sobretudo, enfim, do ponto de vista comportamental. Enfim, quer se queira, quer se não, eu sou daqueles que acreditam que, de facto, as mulheres e os homens são mesmo diferentes. Essas diferenças são muito boas e é esse tipo de diferença que faz falta, acho eu, na liderança. Eu acho que eu sou um firme
carente na diversidade de formações, na diversidade de idades, enfim, a mais importante de todas é obviamente a diversidade de género. Portanto, acho que em relação à sua pergunta, enfim, eu de facto, sim, consigo ser simultaneamente muito rigoroso, mas também... E metido quando é preciso. Mas também metido quando é preciso, e às vezes mesmo não consigo conter Exato. as emoções, quando devia, se calhar. João Bento, olhando para o seu percurso feito de decisões difíceis e transformações profundas, que conselho daria a quem tem de enfrentar um grande desafio e não sabe se deve ou não avançar? Sabe que eu dei várias vezes comigo a falar sobretudo para jovens, quando enfim, quer às vezes one-on-one, quer até a falar para grupos de jovens, a propósito do que é que são, digamos, formas de gerir a carreira. Eu não gosto muito da noção de carreira, até porque acho que a minha vida profissional, e não só, pessoal também, mas a nossa vida é uma sequência digamos, de reações a oportunidades que surgem. E o que nós devemos estar preparados, e acho que esse, aliás, o grande papel da universidade, é preparar as pessoas para a vida, para poderem tomar decisões, para poderem aprender a fazer o que estão a fazer. Eu várias vezes fui, agora vai-me acontecer o mesmo, na Lisnave e na Altri, uma vez, 2 setores onde eu nunca estive. Deve-nos preparar para, no fundo, olhar para e estarmos presentes e contribuir em áreas onde, enfim, porventura desconhecidas, mas o mais importante é que a vida nos traz oportunidades e nós temos que, nas várias encruzilhadas da vida, ser capazes de aceitar o risco, e mesmo quando não sabemos muito bem o que vai estar do outro lado. Eu acho que esse é o principal conselho que daria para quem lidera, que é não é tentar antecipar que vai ser capaz de resolver tudo o que vem pela frente, é sentir a confiança de que de receber o desconhecido com confiança, na medida em que há de ser possível resolver o que o desconhecido traz. Eu sinto isso muitas vezes na vida. Quando me desafiaram, eu era professor catedrático de mecânica estrutural e de sistemas de apoio ao projeto, no técnico, e fui ser administrador de tipo de avisa. E depois fui para a EFACE, que era uma indústria que eu praticamente não conhecia. E o mesmo aconteceu quando fui para o CTT, e portanto, eu acho que é essa disponibilidade para olhar para o desconhecido com confiança e, enfim, preparemos-nos para isso, seria o meu conselho. João Bento, gostei muito de conversar consigo. Muito obrigada pela partilha. Também, é atual chairman da Altri e da Lisnave. Foi mais um episódio do Vozes que Inspiram, um podcast em parceria com a VDA. No próximo episódio vou conversar com Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, quando consigo. Até lá.